Como levar um perfil do 0 a 200 mil seguidores em 2 meses. A nossa aula de hoje é exatamente sobre o estudo de caso da Lord Journal, um perfil que eu criei voltado para a tendência do Quiet Luxury, que saiu dos seus 0 para 200 mil seguidores em 2 meses, depois passou 2 anos parados, eu vou explicar o porquê, e ainda assim voltou agora a crescer, está com seus 300 mil seguidores, uma comunidade muito ativa e um negócio para ser lançado. A gente vai passar por todos esses tópicos aqui durante essa aula, eu vou tentar explicar de modo que sirva também para você que está começando um perfil do 0 ou que não tem resultados consistentes na sua estratégia atual. Pois bem, antes de tudo, o que é a Lord? A Lord foi um perfil que eu criei em 2023, enquanto ainda estava no G4 Educação. A Lord, ela trazia a tendência do Quiet Luxury com um aspecto digital. Eu gostava de dizer que eu era a Condé Nast do século XXI, unindo temas do mercado de luxo, unindo temas da moda temporal, unindo temas de cultura, de modo geral, voltado para o estilo de vida da alta classe. Tá? Então, essa era a tese da Lord. Eu crio a Lord estando ainda no G4 como analista, porque eu queria muito validar algumas teses de conteúdo que eu tinha. Em outro vídeo eu falei o que eu fiz para levar o G4 para 1 milhão de seguidores. Eu tinha muitas estratégias validadas, só que faltavam outras. Eu não tinha espaço ali para testar alguns formatos de conteúdo, por isso criei esse perfil totalmente do zero. Pois bem, vamos lá. Partindo para a prática aqui, o que a gente tem como o primeiro pilar que me fez acertar muito bem ali na Lord no início e que muitas vezes é exatamente o que falta na leitura estratégica de quem está começando o perfil. Timing cultural. Eu identifiquei que existia um timing cultural, um timing social muito forte naquele momento. Analisando as grandes tendências do setor da moda, eu percebi que muitas das campanhas, muitas das marcas estavam indo para um lado de uma elegância mais atemporal. Marcas como Loro Piana, marcas como Brunello Cucinelli, ou até marcas que já estavam em alta, como a Ralph Lauren, começaram a voltar ainda mais para o mainstream, com um aspecto mais clássico nas suas peças. Então, eu identifiquei que existia isso na moda, eu identifiquei que existia isso no entretenimento. Então, Succession estava muito em alta na época, por exemplo. Então, diante desse timing cultural, eu fui somando os fatores que me levaram a perceber que talvez surgisse ali uma oportunidade de posicionar algum perfil naquele assunto. Vou dar um exemplo muito prático para você, que eventualmente é, por exemplo, do setor da construção civil. Hoje, temos uma tendência muito forte social, mundial, que é a tendência da longevidade. Imagine você, então, trazendo o assunto senior living, moradia para pessoas com mais de 60 anos para a tua construtora. Isso serve, pessoal, não só para a estratégia de marca, mas para a estratégia de negócio também. Aqui está uma ilustração muito clara de que existe uma tendência cultural e se você traz isso para a sua comunicação, você pode se destacar. Então foi exatamente o que eu fiz na Lord. Tá? Então, como exercício, sugiro que vocês olhem para o setor, para tudo que diz respeito à cultura do seu setor e identifique esses sinais. Pois bem, logo após esse sinal, qual foi o meu trabalho? Foi identificar, então, quais marcas estavam posicionadas para essa tendência. Então, entramos aqui no segundo passo, que é justamente a lacuna de posicionamento. Eu identifiquei que dentro aqui desse quadro que vocês estão vendo, existiam marcas que iam para uma linha de conteúdo profunda, voltada para o Quiet Luxury. Vogue, GQ, Forbes, The Rake, todas essas marcas estavam falando sobre esse assunto, só que de forma muito profunda. E do outro lado, eu percebi que existiam também muitas outras páginas, como Gentleman's Gram, como Only Classy, falando também sobre o assunto, só que de forma muito superficial, ou seja, só mostrando o lifestyle do Quiet Luxury sendo vivido. Quando eu me deparei com isso, eu percebi que, caramba, existe uma brecha dentro desse mapa aqui, que vocês estão vendo, onde eu possa encaixar a Lord. A Lord pode ser justamente um perfil que traga a profundidade do conteúdo, Quiet Luxury, explicando o porquê das tendências, explicando o porquê desse estilo de vida, mas de uma forma comestível, de uma forma sexy, de uma forma que na rede social você pudesse sentir algum prazer assistindo aquilo. Então, foi assim que surgiu, portanto, esses formatos de conteúdos que vocês estão vendo aqui. Um conteúdo muito mais comestível, elegante, mas comestível. Então, um exercício, novamente, que eu sugiro é que você liste quais são os grandes eixos de diferenciação que você tem no seu setor, para tentar encaixar aqui os players em onde eles se encontram e quais são as brechas que você pode ocupar. Pois bem, terceiro pilar, a partir disso daqui, foi estabelecer a marca da Lord. Uma vez que eu tinha muito claro qual era a tendência sobre a qual eu queria falar, eu tinha muito claro a abordagem que eu traria para a minha editorial, eu precisava construir uma marca. Eu precisava criar um símbolo, criar uma instituição para que as pessoas abraçassem aquela
bandeira, né? A Lorde, desde o início, foi muito uma bandeira para minha audiência, né? Fica aqui um insight para vocês. Se você consegue representar uma causa para sua audiência, você tem um poder de escala, um poder de longevidade muito grande para a sua marca. Então, aqui na Lorde eu estabeleci, antes de tudo, uma tese. Eu tinha a tese da elegância atemporal, eu tinha a tese da tradição, da perenidade, da construção de uma família geracional, e eu não abria mão daquilo em toda a minha editoria. Então tudo que eu trazia vinha com essa tese de tradição, elegância, né, um pudor, um cuidado, uma sofisticação em tudo que eu fazia. Então, trazer um exemplo muito concreto aqui, né? Quando eu ia fazer algum conteúdo sobre moda, eu não exaltava a Balenciaga, por exemplo, né? Eu não exaltava algum estilo de roupa extravagante. Então, se aparecesse uma mulher com decote nos vídeos, eu simplesmente não colocava, né? Então, a gente tinha ali uma forma muito rígida de seguir a nossa editorial. E por fim, a identidade de voz também era muito marcante, né? Então você ouvia a Lorde e os seus conteúdos como se estivesse ouvindo o próprio James Bond, né? A gente deixava muito claro que o sentimento que a gente queria passar quando as pessoas assistissem os nossos vídeos ou lessem os nossos textos era que eles estavam assistindo Casablanca, eles estavam assistindo Poderoso Chefão, por exemplo. Então, tudo isso compunha uma marca muito forte para a Lorde. Mas qual foi, para mim, o principal diferencial para que a gente tivesse sucesso, né? Porque tudo isso que eu falei, esses três grandes pilares, timing cultural, posicionamento e marca, é um setup. Concorda comigo? É uma forma de você configurar a sua marca, mas isso não garante que ela vai escalar, que ela vai chegar nos 200 mil seguidores em 2 meses. Qual foi a grande tese, então, que eu validei com a Lorde? Estabelecer um formato único, né? O que estava tirando meu sono lá no G4 é que eu precisava compartilhar diversas coisas diferentes, então imersões, produtos, campanhas, depoimentos de alunos, corte de podcast. Eu precisava falar sobre uma infinidade de coisas e tudo isso exigia um formato diferente, né? Eu precisava ficar inovando o tempo inteiro com os formatos. Só que o que eu percebi? Que os grandes criadores de conteúdo, Casimiro, Felipe Neto, Whindersson Nunes, quem você achar como referência, todos eles tinham um formato único. Todos eles cresceram com um formato memorável. E tem uma lógica por trás disso, né? Primeiro, quando você tem um pensamento estruturado, científico, você sabe muito bem que para você testar algo, você precisa ter uma hipótese muito clara e você precisa isolar as suas variáveis para testar as suas hipóteses e chegar a alguma conclusão. Quando você faz diversos formatos diferentes, você tem diversas variáveis diferentes para analisar, né? Então, com um formato único, você tem exatamente elementos fixos para analisar e você consegue entender quais melhorias você precisa fazer nele. Dá um exemplo, tá? Aqui no YouTube, é muito ruim que você teste ao mesmo tempo 3 variáveis de capa e 3 variáveis de título. Por quê? Porque, a depender do que der certo, você não vai exatamente saber se foi por conta da mudança da capa ou se foi por conta da mudança do título. São 6 variáveis em vez de 3. Né? Então, quando você tem poucas variáveis, melhor para você tomar decisão. Né? Então, é por isso, em resumo, que os grandes criadores têm, né, um formato muito único. Para além de, obviamente, né, você criar previsibilidade, né, para sua audiência. Imagine você chegar no Faustão e a cada programa novo ser algo totalmente diferente, né? Ninguém gosta disso. A gente espera que as coisas sigam o seu padrão. Então, previsibilidade para a audiência é muito importante. E também o próprio algoritmo tem poucas variáveis para analisar, né? Então, isso aqui deixou muito claro para mim que eu precisava investir no formato único, só que eu não conseguia defender isso lá no G4 por conta da cacetada de coisas que eu precisava comunicar. Ou seja, criei a Lorde exatamente com um único formato. O que significa isso? O vídeo começava sempre da mesma forma, se desenvolvia sempre da mesma forma e terminava sempre da mesma forma, com jargões, com palavras muito específicas que eu sempre repetia, com um visual que também era muito repetido, né? Ou seja, todos os meus vídeos começavam, por exemplo, com um insert de uma pessoa famosa entrando de cima para baixo, começava sempre com "e foi assim que", ou "e é assim que", ou "essa pessoa", então eu sempre tinha um gancho com um contraste muito forte de classes, de circunstâncias. A exemplo do vídeo mais viral talvez que a gente fez, que foi "e foi assim que um morador de rua fundou a Louis Vuitton". Então um contraste extremamente forte. Então todos esses padrões fizeram com que eu tivesse muita previsibilidade. Pois bem, você já entendeu, né, esse primeiro pilar. O que eu sugiro para você é que você teste o máximo possível até chegar num formato único e depois estressar esse formato. Quais formas mais fáceis e rápidas de você chegar nesse formato? Pegar algum gringo, né, que funcione e que você possa só adaptar para o seu nicho,
com a sua abordagem de conteúdo, né? Ou simplesmente juntar as peças. Então você pega algum formato muito padrão e transforma ele completamente. A exemplo, que eu já citei talvez em algum vídeo meu, do Fale com o Rian, acho que é esse o arroba dele, um cara que é do mercado financeiro e trouxe o assunto de notícias do setor, só que contando como se fosse uma fofoca para esposa. Tá? Então essa é uma forma muito acessível de você estabelecer o seu formato. E o formato não é tudo, né? Você precisa ser consistente naquela publicação. E o que foi que eu identifiquei, né, como um plano? Eu precisava buscar um efeito composto. As redes sociais, uma vez que você acerte, né, uma população ali com demanda reprimida de conteúdo, te permite crescer muito em escala. É quase que um passe de mágica. Você acertou aquela bolha, você consegue escalar muito. Esse é o efeito composto, esse é o efeito bola de neve que o próprio Warren Buffett fala, né, quando ele está falando sobre investimento. Então, eu busquei isso desde o início na Lorde. Como foi a minha estratégia? Eu criei algumas histórias muito relacionadas ao estilo de vida da minha audiência, do meu seguidor, né? A exemplo de Fórmula 1, que foi um dos primeiros conteúdos que eu trouxe ali, era um time próximo de algum campeonato da Fórmula 1. Contei a história da Fórmula 1 e depois criei uma série de outros vídeos com o mesmo formato. Isso criou um colchão no perfil, criou a base inicial ali para que as pessoas, né, uma vez que chegassem, começassem a consumir o mesmo formato de conteúdo. E o sexto conteúdo, sexto para sétimo conteúdo, aí sim foi super intencional. Eu trouxe um time do momento, que era o caso do filme da Barbie, e contei a história da Barbie. Só que qual foi o detalhe que fugiu do meu controle, mas que foi um sucesso, me fez acertar muito bem aquele momento. Hoje em dia, assim, tenho um pouco de vergonha também para falar, eu nunca falei isso publicamente, mas é uma história que me ajuda a ilustrar um pouco dessa tese. O que aconteceu? Eu contei a história da Barbie, uma associação que ela tinha com uma boneca de luxo. O gancho era, mais ou menos, foi assim que uma garota de programa inspirou a Barbie, algo do tipo. Só que o que acontece? Primeiro, o vídeo começou a viralizar muito, né, naquele momento que foi lançado, porque foi lançado exatamente no dia em que o filme foi lançado. E o detalhe é que quem mais repostou aquele conteúdo foi exatamente acompanhante de luxo. Você já deve imaginar então por que deu certo, né? Poxa, quem consome o serviço dessas acompanhantes de luxo? Pois é, os mesmos caras que vão para a Fórmula 1, né, que jogam tênis, eventualmente é um público que tem dinheiro, né? Não é o público da Lorde, não é o público final da Lorde, a gente não busca esse público, mas essas pessoas inicialmente popularizaram o perfil, né? Então, muitas acompanhantes de luxo publicaram conteúdo, repostaram nos stories, eu nunca vi, né, tanta mulher com uma roupa indecente no Instagram, porque aparecia nos reposts, né? Eu via centenas de reposts e eu via a foto dessas mulheres, mas enfim, isso fez com que já naquele dia ou na semana daquele conteúdo, a Lorde saísse dos seus 0 para seus 10 mil seguidores. Então o que aconteceu? Qual foi a grande alavanca que eu tive, né? Esse público que chegou no meu perfil começou a engajar nos outros conteúdos, porque eles gostavam daqueles conteúdos. Então repostaram muito o vídeo da Fórmula 1, repostaram muito o vídeo sobre tênis e começaram a popularizar os outros vídeos. Então teve um salto dos 10 mil para 60 mil a partir desses conteúdos anteriores que começaram a viralizar. A partir daí surgiu o efeito composto. Eu comecei a publicar ainda mais conteúdo naquela linha. Pois bem, uma vez que eu consegui esse efeito composto, né, o próximo passo foi justamente pegar ali as variáveis que eu falei para vocês e começar a estressá-las. Nesse caso, o estresse de variável, 2 temas. O que significa isso, tá? Quando você consegue acertar um conteúdo sobre determinado tema, continue estressando aquele tema o máximo possível. Tá? Não fuja daquele tema. Então, a exemplo do senior living que eu falei atrás. Poxa, você acertou sobre moradia para idosos, que isso é uma tendência, tal, tal, tal. Depois fale sobre, sei lá, móveis que devem ter na casa de um idoso, ou como deve ser a escolha de um bairro para um idoso, ou na sua região, quais são os melhores bairros para idosos morarem. Então você vai trazendo várias outras abordagens daquele conteúdo, vários ângulos diferentes daquele conteúdo, para estressar o máximo possível aquela audiência que você cativou sobre aquilo. Esse é o seu foco. Eu comecei a estressar vários temas diferentes na Lorde. Pô, acertei sobre Fórmula 1, vou começar a trazer a história das escuderias, eu vou começar a trazer a história dos eventos, eu vou começar a trazer a história dos grandes pilotos. Fui fazendo isso, o que me permitia, poxa, chamei a atenção de 1 milhão de pessoas sobre um tema, depois você pega e repete aquilo para 800 mil, para 600 mil, para 400 mil, você vai viralizando. Esse é o termo, né? Viral significa, né,
algo que consegue, né, com cada vez mais pontos de contato, infectar, né, uma população. Então, você precisa estabelecer vários pontos de contato para conseguir viralizar cada vez mais a sua mensagem no algoritmo. Então, foi também um dos grandes pilares da estratégia de conteúdo da Lorde. Com esse setup inicial ali, poxa, eu consegui estabelecer um formato único, eu consegui chegar nos meus 100 mil seguidores, né, simplesmente indo pelo efeito composto. Qual foi o meu próximo grande passo? Furar bolhas. Eu comecei a mirar em grandes bolhas do estilo de vida do meu seguidor e direcionei uma série de conteúdos para cada, né? Então, poxa, o meu seguidor na Lorde, ele pratica tênis, ele pratica hipismo, ele pratica golfe, por exemplo, ele viaja para uma série de lugares ao longo do ano, ele consome restaurantes muito sofisticados e exclusivos, eles conhecem algumas empresas que as outras pessoas não conhecem tanto, não são mainstream, e ele frequenta, né, lugares diferentes, enfim, ele tem uma série, né, de bolhas de conteúdo no seu estilo de vida, e eu fui crescendo a partir dessas bolhas, né? Então, buscando co-posts com marcas, com criadores de conteúdo sobre essas bolhas, ou simplesmente surfando a onda de determinadas bolhas, né? Então, ia acontecer algum campeonato do tênis, eu ia lá e falava sobre ele. Estava em alguma temporada do ano especial para algum tipo de viagem, eu ia lá e falava sobre aquele tipo de viagem. Tá? Então, traduzindo para a sua realidade, poxa, você, novamente, eu vou continuar com o exemplo da construção civil porque está acessível aqui. Você é uma empresa de incorporadora. Quais bolhas você pode furar ali com relação ao estilo de vida do seu cliente? Você pode falar sobre a história da cidade em que você mais atua em determinados aspectos. Você pode trazer personalidades daquela cidade e ilustrá-las, né, exaltá-las para atrair pessoas daquela região. Você pode falar sobre estabelecimentos daquela cidade. Ou seja, percebe que são várias bolhas diferentes do estilo de vida do seu seguidor. Então foi exatamente o que eu fiz na Lorde. Pois bem, com tudo isso daqui, eu já comecei de fato a tracionar muito os meus seguidores. Eu já tinha chegado aos meus 200 mil seguidores. Só que existiram outros grandes pilares que fizeram com que a Lorde se mantivesse muito forte, se mantivesse muito em alta e me permitiu, mesmo depois de 2 anos, voltar com a página, o que é super raro, tá, pessoal? É muito raro que uma página por 2 anos parados continue entregando, voltando para sua audiência. Então, quais foram esses últimos grandes pilares? Primeiro, demanda social reprimida. Né? Eu peguei, de fato, né, uma classe que estava desatendida, né, com uma visão de mundo totalmente desatendida, que era totalmente contra a cultura, né? Ou seja, a cultura hoje em dia exalta muito as coisas passageiras, né? A efemeridade na moda. Então a moda muda a cada ano, você muda de relacionamento a cada ano, você muda de ambiente a cada ano. A Lorde exaltava justamente o contrário, a perenidade, né? A tradição. Você usar o mesmo estilo de roupa por muitos anos, você estabelecer relacionamentos de longo prazo, inclusive com a família, famílias geracionais. Então a gente ia para uma contracultura que é presente na sociedade e a gente trouxe uma luz para aquelas pessoas desatendidas, né? Aquelas pessoas que não tinham visibilidade social, né? Na internet, eu quero dizer. Tá? Então, em primeiro lugar, essa demanda social reprimida sendo representada foi uma estratégia muito forte. Uma outra estratégia muito forte foi a estratégia de associação, né? Então, a forma mais fácil de você crescer a sua marca é criando associações. Não se engane, eu não estou aqui por acaso, estou gravando aqui na frente da oficina Brenan, que é um lugar histórico. Não sei se vocês já perceberam que eu gravei em outro lugar histórico, né, em outro vídeo, que foi o restaurante Leite. Isso aqui traz associação para minha comunicação. Eu estou trazendo aqui um recado de que eu gosto de profundidade intelectual, que eu trago, né, profundidades e referências para os meus conteúdos. Então, isso é associação, e na Lorde eu fazia associações o tempo inteiro. Só que tinha um detalhe muito estratégico, né, para eu crescer a Lorde enquanto eu fazia essas associações, que era, eu fazia muitos coposts. Então, para quem viu o vídeo do G4 Educação, eu disse lá, né, que eu cresci com muitos coposts, com muitas collabs com outras pessoas, e na Lorde não foi diferente. Só que eu queria trazer para vocês aqui o porquê que as pessoas aceitavam essas collabs da Lorde, porque no G4 era diferente, eu fazia collabs com aspecto de matéria jornalística. A estratégia era o seguinte, era falar das pessoas como elas mesmas não podiam falar de si. Você dificilmente vai me ver falando, poxa, eu sou o maior estrategista de rede social do Brasil, eu atendo e sou a mente mestra por trás. Você não vai me ver falando isso, mas se outra pessoa falar, eu vou repostar. Se outra pessoa der luz ao que eu fiz com muita ênfase, né, trazendo a relevância do que eu fiz, eu vou aceitar aquela collab. Então vocês não vão me ver
me exaltando aqui na internet. Agora, se alguém me exalta, com certeza eu vou repostar aquela pessoa, com certeza eu aceitaria uma collab, né? Então era exatamente o que eu fazia, né? Eu pegava ali e acompanhava a vida de grandes figuras, grandes personalidades, esperava aquelas brechas, né, em que eu podia falar sobre algo relevante que eu sabia que ela não falaria de si, e bum, fazia um compost, né? Sempre, sempre, sem exceção, isso dava certo. Então é uma forma muito forte de você estabelecer, né, alguma collab com alguém. E por fim, né, o último pilar aqui é que a todo momento eu estava construindo com a comunidade. Então as pessoas sabiam o que esperar da Lorde. Eu tinha uma promessa de futuro com a Lorde. Eu sempre deixei muito claro que a Lorde era a Condé Nast do século XXI, que eu era o futuro da Vogue, que eu era o futuro da GQ, que eu era o futuro dessas grandes revistas do passado. Então as pessoas compraram aquela missão. Assim como o G4 no início falava, né, pô, sou a evolução da escola de negócios, como a Blank no início falava muito, vamos formar a próxima geração de CMOs, a geração do futuro, né, do marketing. Eu também tinha uma promessa de futuro com a Lorde. Você nunca vai assistir um filme, né, se você não tiver uma expectativa de um futuro diferente para aquele filme. Você não vai assistir The Walking Dead, né, poxa, sem esperar que algo vai acontecer, que a humanidade vai se salvar, ou do que aqueles grupos vão se salvar, você não vai, né? Você tem que ter alguma expectativa. Então, eu estabeleci uma expectativa muito clara com o público da Lorde e alimentando, né, toda a minha comunicação com base naquilo, né? Poxa, o que a Lorde vai fazer, o que você acha que a Lorde deveria fazer? Eu ia sempre estimulando as pessoas nessa construção. Então, isso fez com que, né, ao longo de 2 anos, sem produzir conteúdo, as pessoas continuassem seguindo a Lorde. Elas se sentiam meio que obrigadas a seguir a Lorde por acharem que seguir a Lorde representa algum estilo de vida. Seguir a Lorde era construir um futuro diferente para aquelas pessoas que se sentiam representadas pela causa que eu estava defendendo. Então, quando eu voltei, foi muito natural. As pessoas, nossa, estou muito feliz que vocês voltaram, né? Vamos para cima, vamos construir o futuro. Isso para mim foi talvez o principal, porque mais importante do que você tirar o seu perfil de 0 a 200 mil seguidores, a 300 mil seguidores, é você, obviamente, ter uma audiência qualificada que se transforme numa comunidade, né? Que possa levar você adiante com os seus negócios. É o funil ACP. Né, audiência, comunidade e produto. Você estabelecer um público em torno da atenção sobre um tema, você transformar aquelas pessoas em representantes fiéis da sua causa, que querem estar com você, e você inteligir as necessidades daquela comunidade para lançar produtos, lançar novos negócios. Então, eu estou agora voltando com a Lorde, como eu falei, ela voltou a crescer bastante, e estou com expectativas de lançar novos produtos, mas tudo só foi possível porque eu identifiquei um timing cultural muito forte, porque eu preenchi uma lacuna de posicionamento, porque eu criei uma marca forte, porque eu criei um formato único de conteúdo, porque eu busquei o efeito composto com ele, porque eu estressei todas as variáveis possíveis e depois porque eu abracei aquela demanda reprimida, criei várias associações e criei essa expectativa de futuro. Então, passando por todos esses pilares, eu tenho certeza que você também consegue criar uma marca de sucesso, que você também consegue transformar a sua marca existente em uma marca de sucesso. E eu espero que você tenha gostado. Como de costume, né, o material dessa aula vai estar disponível na descrição desse vídeo. Se você é empresário, né, e quer estabelecer esse mesmo playbook da Lorde na sua empresa, crescer a sua empresa nas redes sociais, gerar receita através disso, a Blank auxilia os principais empresários do Brasil, esse que você está vendo aqui na tela. Se você quer ser nosso cliente, preencha o formulário aqui da descrição que o nosso time vai marcar uma reunião com você e te explicar como a gente pode te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima.